Em uma terra marcada por tradições ancestrais e rivalidades familiares, a história de José, filho de Jacó, ressoa como um eco atemporal de traição, sofrimento e surpreendente redenção. Nascido em meio a 12 irmãos, José logo se destacou como o favorito do pai. Jacó, tomado de afeição especial, presenteou-o com uma túnica colorida, símbolo de predileção e de um destino singular. Mas o amor paterno, ao invés de unir, acendeu nos irmãos de José a chama amarga do ciúme. José era um jovem de sonhos grandiosos. Em suas visões, via feixes de trigo se curvando diante do seu, e estrelas e astros reverenciando sua presença. Compartilhar tais sonhos com seus irmãos só serviu para aprofundar a inveja e o ressentimento. Eles viam em José não apenas um irmão, mas um rival. Alguém cujo futuro ameaçava suas próprias expectativas e segurança. Certa vez, enquanto José buscava seus irmãos nos campos, a oportunidade de eliminar o incômodo se apresentou. Armados de ressentimento, os irmãos conspiraram contra ele. Inicialmente, cogitaram matá-lo, mas acabaram por lançá-lo em uma cisterna seca, deixando-o à mercê do acaso. Mais tarde, ao avistarem uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito, decidiram vendê-lo como escravo. Por 20 moedas de prata, José foi arrancado de sua terra, de sua família e de tudo o que conhecia. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Mesmo em terras estrangeiras e em meio à adversidade, José demonstrou integridade e diligência. Sua competência logo chamou a atenção de Potifar, que o colocou como administrador de sua casa. Mas a prosperidade de José despertou outros olhares. A esposa de Potifar, tomada de desejo, tentou seduzi-lo. José, fiel aos seus princípios, recusou-se. Humilhada, a mulher o acusou falsamente. E José foi lançado na prisão, vítima de uma injustiça cruel. Na escuridão do cárcere, José não se entregou ao desespero. Ao contrário, conquistou a confiança do carcereiro e passou a cuidar dos demais presos. Entre eles estavam o copeiro e o padeiro do Faraó, ambos atormentados por sonhos misteriosos. José, com sensibilidade e sabedoria, interpretou as visões de cada um, prevendo o futuro que os aguardava. Suas interpretações se cumpriram, mas José permaneceu esquecido, até que o próprio Faraó foi perturbado por sonhos enigmáticos que ninguém conseguia decifrar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e o jovem hebreu foi chamado à presença do soberano. Com humildade, José afirmou que a interpretação dos sonhos pertence a Deus. Revelou ao Faraó que 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. Impressionado com a clareza e a sabedoria de José, Faraó o nomeou governador do Egito, concedendo-lhe autoridade sobre toda a terra. De escravo e prisioneiro, José ascendeu ao posto de homem mais poderoso do Egito depois do próprio Faraó. Durante os anos de abundância, José armazenou grãos e preparou o país para a crise vindoura. Quando a fome assolou a região, povos de terras distantes vieram ao Egito em busca de mantimentos, inclusive os próprios irmãos de José. Eles não o reconheceram,
mas ele os identificou imediatamente. José, então, arquitetou uma série de provas, testando o caráter e o arrependimento dos irmãos que um dia o traíram. Após várias idas e vindas, lágrimas e revelações, José não pôde mais conter a emoção. Revelou sua identidade, abraçou seus irmãos e, em um dos momentos mais tocantes da narrativa bíblica, ofereceu-lhes perdão. As palavras que proferiu ecoam como um hino à providência divina. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A história de José é uma tapeçaria de ironias divinas e reviravoltas surpreendentes. O mesmo jovem vendido como escravo tornou-se salvador não apenas do Egito, mas também de sua própria família. O sofrimento, antes visto como tragédia, revelou-se instrumento de um propósito maior. A traição dos irmãos, longe de destruir, serviu de ponte para a realização de sonhos que José mal poderia imaginar. A saga de José nos convida a refletir sobre o poder do perdão, a importância da resiliência diante das injustiças e a misteriosa maneira como o destino se desenrola. Em sua trajetória, vemos que o sofrimento, por mais cruel que pareça, pode ser o solo fértil de onde brotam as maiores bênçãos. José não se deixou consumir pelo rancor. Em vez disso, escolheu enxergar a mão de Deus agindo mesmo nos momentos mais sombrios. Sua ascensão ao poder não foi marcada por vingança, mas por compaixão. Ao perdoar seus irmãos, José libertou não apenas a si mesmo, mas também aqueles que o feriram. Ele compreendeu que, muitas vezes, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos e que o mal intencionado pode ser transformado em bem quando há fé e entrega. Ao trazer sua família para o Egito, José garantiu-lhes sustento e proteção. Jacó, já idoso, reencontrou o filho que julgava morto e, antes de partir, abençoou todos os seus filhos, perpetuando a promessa feita a Abraão. José viveu o resto de seus dias no Egito, respeitado e amado, sempre lembrando que sua vida era testemunho de que, mesmo diante das maiores adversidades, há esperança de redenção. A história de José é, acima de tudo, um convite à confiança. Convida-nos a crer que, mesmo quando o presente parece sem sentido e o futuro é incerto, há um propósito maior em ação. Ensina-nos que o perdão é mais poderoso do que a vingança e que a fidelidade aos princípios pode transformar tragédias em triunfos. Por fim, a vida de José nos lembra que, por trás das tramas humanas, há uma sabedoria divina que transforma lágrimas em alegria, dor em esperança e traição em redenção. Que sua história inspire cada um de nós a enfrentar as dificuldades com coragem, a perdoar de coração aberto e a confiar que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode escrever uma história de salvação e propósito. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada!